Aloísio José da Silva nasceu no dia 27 de janeiro de 1975, em Atalaia, estado de Alagoas. Como cresceu em uma família extremamente humilde, com 4 irmãos e perdeu o pai muito jovem, o Aloísio teve de começar a trabalhar bastante cedo para ajudar sua mãe no sustento da casa. E foi no CRB que o jovem fez parte da sua base num curto período, antes de ir ao Flamengo, devido ao bom relacionamento da diretoria dos clubes, a princípio para fazer apenas um teste de 6 meses. E foi no ano de 1995, quando tinha 20 anos, que o Aloísio subiu para o profissional do Mengão. Mesmo num plantel repleto de estrelas como Romário, Sávio e Edmundo, o alagoano ainda assim conseguiu ter minutos no time e jogou bem. O Flamengo acabou não ganhando troféus, e o Chulapa fechou esse ano de estreia com 48 partidas e 8 bolas nas redes. Com o intuito de jogar mais, ganhar minutos, o Aloísio foi emprestado ao Guarani de Campinas. O clube acabou sendo o 5º colocado no Paulistão e caiu nas quartas de final do Brasileiro. Pelo Bugre, nesse único ano em que defendeu a equipe, foram 11 partidas e 2 gols marcados. E no mesmo ano, no segundo semestre, o Flamengo solicitou o retorno do seu jogador. Assim, o Aloísio voltou à Gávea e fez parte do elenco flamenguista que venceu o campeonato carioca daquele ano. Após alguma instabilidade, o Chulapa acabou sendo negociado, dessa vez em definitivo, com o time do Goiás, onde de fato explodiu para o país. Pelo Mengão, ele disputou 74 partidas, marcou 9 gols e ganhou um troféu. No clube esmeraldino, Aloísio seguiu marcando seus gols. Sendo um centroavante de área de muita presença física, foi fundamental para o seu time na conquista do Campeonato Goiano, onde o esmeraldino venceu o craque na decisão e o Aloísio contribuiu muito com seus gols, onde foi o artilheiro do torneio com 27 bolas nas redes. Já no ano de 1998, o Chula seguiu a defender o Goiás e, assim como em 97, voltou a vencer o título goiano estadual, agora derrotando o rival Vila Nova, campeonato no qual o Aloísio não voltou a ser o artilheiro, porém jogou bem e foi fundamental em mais esse título, se tornando um jogador ainda mais maduro e exímio finalizador. De negativo para o Goiás, foi a queda para a 2ª divisão do Brasileirão. No ano seguinte, 1999, disputando a Série B, o Goiás retornou à elite com o título. No entanto, o Aloísio já não fazia mais parte do plantel. Ele jogou apenas o primeiro semestre daquele ano, antes de ser negociado com o futebol francês, e nesse período sagrou-se tricampeão goiano. Pelo Goiás, o Aloísio foi a campo em 72 partidas, marcou 51 gols e ganhou 3 títulos. O clube em questão foi o Saint-Étienne, um dos mais tradicionais da França, que pagou 900 mil euros para ter a promessa brasileira. Nesse primeiro ano, o clube terminou a Liga Francesa em 6º lugar, e o Aloísio já conseguiu jogar bem, ter boas atuações e foi o vice-artilheiro do time, só atrás do amigo Alex Dias, que também brilhou com a camisa do clube na época. O atacante disputou 29 partidas e marcou 8 gols. Na temporada seguinte, mesmo estando mais adaptado ao futebol europeu, o Aloísio não foi bem assim como seus companheiros, porque coletivamente o Saint-Étienne acabou sendo rebaixado para a 2ª divisão francesa. Dessa maneira, o brasileiro deixou a equipe, pois foi vendido ao PSG. Pelo clube foram 38 jogos e 10 gols marcados. Juntamente de Ronaldinho Gaúcho, o brasileiro chegou para o Paris Saint-Germain em uma outra época do clube. Mesmo sem os investimentos milionários recentes, a equipe disputou diversos torneios e chegou a vencer a já extinta Copa Intertoto da UEFA, quando derrotou o Brescia da Itália. O Aloísio foi titular do time e marcou 11 vezes nos 47 jogos que disputou. Na temporada seguinte, no 2º ano na capital francesa, o Aloísio chamou a atenção do Rubin Kazan, da Rússia, e foi negociado. O seu time foi vice da Taça da Liga Francesa e passou esse ano sem conquistas pelo Paris. Ele disputou 78 jogos, balançou as redes 19 vezes e ganhou um título coletivo.
Ainda com a temporada de 2002-2003 em andamento, o brasileiro foi apresentado ao Rubin Kazan. O clube terminou a Liga Russa em terceiro lugar naquele ano e ficou sem conquistas. Já na temporada de 2003-2004, Rubin Kazan foi apenas o 10º colocado no seu campeonato e não aspirou títulos nem destaque no cenário nacional. Dessa maneira, o Aloísio acabou dispensado e retornou ao futebol brasileiro. Pelo Rubin Kazan foram 19 aparições e 2 gols marcados. Sob o contrato de empréstimo com o Atlético, o Aloísio voltou ao Brasil. Por conta do frio excessivo da Rússia, ele tomou essa decisão. No primeiro semestre de 2005, conseguiu com o Furacão vencer o título do Campeonato Paranaense daquele ano, quando derrotou o rival Coritiba na final nos pênaltis. Além disso, o clube fez boa campanha no Brasileiro, ficou em 6º lugar. E na competição mais importante do continente foi o finalista. Eliminou o Cerro Porteño, Santos e Chivas. Contra o Peixe, o Aloísio marcou 2 gols da vitória rubro-negra em plena Vila Belmiro na partida de volta. É do Atlético! Cobrança de escanteio, Aloísio! Gol! É do Atlético! Aloísio de cabeça! Santos 0, Atlético 2. E ainda fez o seu na semifinal diante dos mexicanos do Chivas. É do Atlético! Aloísio de cabeça! 1 para o Atlético, 0 para o Guadalajara. E nessa decisão, ele marcou o gol do Atlético no empate por 1-1 contra o São Paulo no jogo de ida. Aloísio do Atlético! Na volta, porém, o Furacão foi goleado pelo futuro time do Chulapa e sentiu o gosto amargo do vice. Ainda foi eleito o melhor atacante daquela edição da Libertadores. Pelo Atlético, ele disputou 33 partidas, fez 9 gols e ganhou um título. A atuação contra o próprio tricolor fez com que o São Paulo comprasse o Aloísio assim que o Brasileirão acabou, ou seja, no intuito que ele disputasse o Mundial de Clubes, que foi quando ele deixou o Atlético. Pelo São Paulo, jogou contra o Al Ittihad e na final deu a assistência histórica para Mineiro marcar o gol do título do São Paulo diante do forte time do Liverpool. Já no ano de 2006, num time extremamente competitivo que vinha de conquistas enormes, o Aloísio seguiu no São Paulo e seguiu marcando gols. O time foi vice-campeão paulista, vice da Recopa e chegou na final da Libertadores pelo 2º ano consecutivo, só que dessa vez, seu clube acabou batido pelo Internacional de Porto Alegre. De positivo para o centroavante foi a artilharia daquela edição da Liberta. Apesar desse revés, o São Paulo demonstrou muita regularidade no Brasileirão e conquistou aquele título nacional, o primeiro de uma sequência de 3 seguidos. No ano, o atacante disputou 39 partidas e marcou 10 gols. Já no ano de 2007, o Aloísio foi ainda mais importante no título brasileiro do São Paulo. Foi a única conquista da temporada e o clube terminou com 15 pontos a mais que o vice, na ocasião o Santos. Um título relevante que só aumentava a idolatria do Aloísio com o torcedor são paulino. Foi vice-artilheiro do plantel e um dos atletas que mais atuou. Foram 52 partidas, nas quais ele fez 11 gols. No ano seguinte, 2008, o São Paulo voltou a vencer o Brasileirão. Esse tricampeonato foi o mais difícil, no qual o clube teve uma arrancada histórica, ultrapassou o Palmeiras e Grêmio e ganhou aquele troféu contrariando todas as probabilidades. Só que o Chula não ficou até o final do ano. Ele ajudou na conquista, entretanto, deixou o clube em agosto, pois foi negociado com o futebol do Catar. E eu pergunto novamente, e agora? Não vou chorar não, hein? A gente pede claro que é um grande jogador que ajuda muito no jogo e ajuda muito também no dia a dia. Nem pelo futebol dele que vai fazer tanta falta, mas sim pela pessoa que é o Aloísio, né? A despedida é emocionante. Abraço nos companheiros e lembranças de momentos inesquecíveis. Principalmente o Rogério Ceni. Falei pro patrão, vou embora, vou ficar muito feliz de ter jogado no São Paulo, ter feito um dos melhores
goleiro do mundo pra mim, que é ele hoje. Ter feito aqueles gols de falta, que às vezes eu deixava de chutar pra dar aquela caidinha pra ele ir lá e cobrar os pênaltis. Falei pra ele que fui se despedir dele e agradecer a ele. Falei pra ele que a memória que eu vou levar vai ser principalmente aquela do Mundial, principalmente quando nós fizemos 1-0 gol do Mineiro, que depois ele fechou ali o gol, fez defesa que... Nesses 3 anos de São Paulo, ele somou 124 aparições, 23 gols e 4 títulos coletivos. O Al Rayyan foi o destino do Aloísio. No clube, conseguiu o serviço da Taça do Catar e terminou a Liga Catária na 3ª posição, ou seja, ficou sem conquistas. E na equipe, ele disputou 25 partidas, onde chegou a marcar 8 gols. No ano de 2009, o Aloísio voltou ao Brasil para defender as cores do Vasco da Gama. O clube foi semifinalista da Copa do Brasil e nesse ano esteve na Série B. Ele chegou em agosto e ajudou o time na reta final daquele campeonato, no qual o Vasco foi campeão e, consequentemente, conseguiu seu acesso à divisão de elite do futebol nacional. No clube, o centroavante disputou 12 jogos e ganhou um troféu. No ano seguinte, 2010, em outra fase de carreira, assinou com o Ceará. No clube, disputou poucas partidas numa passagem apagada, na qual somou apenas 3 jogos oficiais. No mesmo ano, se apresentou no Brasiliense. Nessa época, o time jogava o estadual, onde foi vice, e a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B, no qual acabou rebaixado para a Série C após má campanha. Em Taguatinga, foram 24 jogos e 6 gols marcados. Em 2011, o atacante se tornou atleta do Brusque de Santa Catarina, já com 36 anos. Acabou tendo mais uma passagem sem brilho pelo time que disputava a 4ª divisão do Brasil e o Campeonato Catarinense, onde não houve busca por títulos. Na equipe somou 14 partidas e marcou 3 gols. No segundo semestre, voltou para onde tudo começou, passou a vestir profissionalmente a camisa do CRB. A equipe foi vice na Série C daquele ano e, dessa maneira, conseguiu voltar para a B no ano de 2012. Sendo assim, em 2012, disputou a 2ª divisão com seu clube, porém, terminando em 17º lugar, amargou a queda e voltou para a terceirona em 2013. De positivo, tanto para o clube quanto para o jogador, foi vencer o Campeonato Alagoano, o único título pelo time que o Aloísio ganhou na carreira e o último da sua trajetória como futebolista profissional. Pelo CRB foram 30 jogos, 4 gols e um título conquistado. Depois disso, entre os anos de 2013 e 2017, o Aloísio passou por diversos clubes menores do futebol brasileiro em diversos estados e contextos diferentes. Acabou não se firmando em nenhum, nem tendo passagens relevantes por Francana, Gama, União Barbarense, Sport Atalaia, Ipanema, Grêmio Maringá, Comercial, 7 de Setembro e Nova Conquista, onde encerrou sua carreira profissional. Sendo assim, ao todo, por clubes durante toda a sua carreira, foram 582 jogos, 162 gols marcados aproximadamente e 12 títulos conquistados. Como você pode ver, o Aloísio Chulapa foi um centroavante de muita força física, presença de área e faro de gols apurado. Quando abria sua capa do Batman, nenhum zagueiro chegava. Teve ótimos momentos na sua trajetória, brilhou com a camisa de alguns clubes e, apesar de nunca ter chegado ao nível de seleção brasileira, construiu uma carreira de sucesso e títulos. Rei da resenha e do carisma. Esse, portanto, foi e continua sendo o grande Aloísio Chulapa. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!